Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã em Cristo, a mais uma mensagem de fé, esperança e amor na presença de Deus. Vamos dar início à narração do vídeo. No vídeo de hoje, vamos conhecer 12 hábitos que caracterizam uma pessoa cheia do Espírito Santo. São atitudes que podem revelar, através da nossa maneira de viver, falar, pensar e agir, uma verdadeira transformação interior, conduzida pela presença de Deus. Talvez, durante esta mensagem, você reconheça alguns desses hábitos em sua própria vida. Ou talvez perceba que existem áreas que precisam ser fortalecidas através da oração, da fé e da comunhão com Cristo. Permaneça conosco até o final e permita que esta mensagem toque o seu coração. Que o Espírito Santo ilumine seus pensamentos, fortaleça sua fé e conduza seus passos todos os dias. E se esta mensagem falar ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa receber uma palavra de fé. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Vamos juntos conhecer os 12 hábitos de uma vida verdadeiramente guiada pelo Espírito Santo. Você já se perguntou como é agir como uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quais são os hábitos dessas pessoas? Ser cheio do Espírito Santo é experimentar uma transformação profunda, que transcende o superficial. Vai além de simplesmente seguir rituais religiosos ou vivenciar emoções passageiras. É como se você se tornasse uma versão potencializada de si mesmo, refletindo a imagem de Cristo, e vivendo uma vida que desafia o comum, manifestando o sobrenatural no dia a dia. Jesus foi o exemplo perfeito de alguém cheio do Espírito Santo. Sua vida não apenas teve momentos espirituais excepcionais, mas também refletiu constantemente o poder do Espírito Santo. Ao estudarmos seus hábitos, podemos compreender melhor como o Espírito Santo molda nossas vidas. Vamos explorar esses 12 hábitos para cultivar um relacionamento mais profundo com Deus e sermos testemunhas vivas de seu poder e graça no mundo. Primeiramente, precisamos entender o que significa estar em comunhão com o Espírito Santo. Essas pessoas realmente incorporam os valores mais profundos do amor divino. Suas vidas são marcadas pela humildade e generosidade, e sua própria presença irradia paz e serenidade em meio a qualquer desafio. Ao observarmos essa pessoa, nos deparamos com um ser que reflete a vida de Jesus, que foi cheio do Espírito Santo do início ao fim de seu ministério terreno. Assim como Jesus, essa pessoa demonstra uma profunda conexão com Deus, manifestando uma confiança inabalável na orientação e direção do Pai Celestial em seu dia a dia. Ela se distingue por sua capacidade de amar incondicionalmente, mesmo aqueles que são difíceis de amar. Sua genuína compaixão e empatia permitem que ela veja além das aparências e responda às reais necessidades das pessoas que encontra. Além disso, essa pessoa age com integridade e retidão em todas as áreas da vida, tomando decisões baseadas em princípios éticos e sólidos valores espirituais. Sua fé em Deus lhe dá força em tempos de adversidade e a motiva a perseverar na busca do bem em meio às provações e desafios. Como Jesus, essa pessoa também se dedica a servir aos outros de forma altruísta, sempre buscando o bem-estar e a prosperidade daqueles que a cercam. A vida deles é marcada por um profundo senso de propósito e missão, vivendo cada dia com a convicção
de que estão cumprindo o chamado divino que lhes foi dado: seguir o Espírito Santo. Isso não significa apenas que eles acreditam em Deus, mas que essas pessoas vivem em constante comunhão com Ele, permitindo que o seu Espírito guie cada passo. Através de suas ações, eles refletem a luz de Cristo em um mundo cheio de trevas, demonstrando a bondade, a misericórdia e a graça que Jesus nos ensinou. Hábito número 1: Oração fervorosa. O hábito da oração fervorosa é fundamental na vida daqueles que desejam manter uma profunda conexão com o Espírito Santo. A oração é o principal meio pelo qual nos comunicamos com Deus e permanecemos em sintonia com a sua vontade e propósito para as nossas vidas. A oração é claramente evidente na vida de Jesus, como um modelo de alguém cheio do Espírito Santo. Ao longo dos evangelhos, vemos como Jesus dedicava tempo regularmente à oração, muitas vezes retirando-se para lugares solitários, para se comunicar com o seu Pai Celestial. Em Marcos 1:35, por exemplo, lemos que bem cedo pela manhã, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orou. Essa prática reflete a profunda conexão de Jesus com o Espírito Santo. Seguindo o seu exemplo, uma pessoa cheia do Espírito Santo prioriza a oração. Estabelecer um horário regular para orar é crucial na sua rotina diária. Pode ser no início ou no final do dia, ou mesmo durante os intervalos. O importante é dedicar momentos específicos para buscar a presença de Deus em oração. A oração fervorosa não se limita a palavras vazias, mas envolve uma comunicação sincera e profunda com Deus. Significa abrir nossos corações para Ele, compartilhar nossas alegrias, medos, necessidades e desejos mais profundos. Também envolve ouvir a sua voz, buscar a sua orientação e sabedoria em todas as circunstâncias da vida. A oração de Jesus não era apenas uma rotina religiosa, mas um momento de comunhão íntima com Deus no jardim do Getsêmani, antes de sua prisão e crucificação. Jesus orou fervorosamente, submetendo a sua vontade à do Pai. Essa oração é um poderoso exemplo de sua missão e confiança na orientação do Espírito Santo. Ele também ensinou seus discípulos sobre a importância da oração fervorosa no Monte das Oliveiras, instruindo-os a vigiar e orar, para que não caíssem em tentação. Mateus 26:41, destacando a necessidade de oração constante na vida do crente. Em resumo, a vida de Jesus é marcada por uma prática constante de oração fervorosa, demonstrando sua dependência do Espírito Santo para direção, força e consolo. Como modelo para aqueles que buscam serem cheios do Espírito Santo, Jesus nos mostra que a oração é um hábito fundamental para manter uma conexão profunda com Deus. Hábito número 2: Escuta atenta. A escuta atenta é um hábito profundamente enraizado em pessoas fiéis ao Espírito Santo. A prática da escuta atenta é um elemento fundamental de seu relacionamento com o Espírito Santo. Jesus constantemente sintonizava sua mente e seu coração para captar os sinais e sussurros sutis do Espírito Santo em sua vida diária. Seguindo o exemplo de Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo cultiva o hábito da escuta atenta em sua vida. Isso envolve mais do que simplesmente ouvir. Trata-se de estar verdadeiramente presente, receptivo e disposto a receber a orientação divina a cada instante. A escuta atenta começa com o silêncio interior,
distanciando-nos do ruído e das distrações do mundo, para nos sintonizarmos com a voz do Espírito Santo que habita em nós. Trata-se de estar em paz e quietude, permitindo que o Espírito Santo nos fale e revele verdades espirituais profundas em nosso ser. Esse hábito nos leva a estar mais conscientes da presença de Deus em nosso dia a dia. Permite-nos discernir sua vontade e direção em meio às decisões e desafios que enfrentamos. Ao escutarmos atentamente o Espírito Santo, encontramos sabedoria, conforto e força para enfrentar qualquer situação que surja. Também nos ajuda a tomar decisões sábias alinhadas aos propósitos divinos, evitando as armadilhas do egoísmo, da vaidade e da autogratificação. Ao praticarmos a escuta atenta, abrimos nossos corações e mentes à sabedoria do Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie, fortaleça e transforme em nossa caminhada diária. Hábito número 3. O estudo dos ensinamentos de Jesus. Quando nos dedicamos ao estudo dos ensinamentos de Jesus, com a mente aberta e o coração receptivo, experimentamos uma profunda transformação em nosso ser interior. Esse processo nos capacita a sermos verdadeiros agentes de mudança e esperança no mundo, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Ao estudar os ensinamentos de Jesus, não apenas adquirimos conhecimento intelectual, mas também cultivamos um relacionamento mais profundo com Deus, seguindo o exemplo de Jesus, que estava profundamente em sintonia com Deus. Compreendemos que estudar os ensinamentos de Jesus não apenas fortalece nossa fé pessoal, mas também nos capacita a ministrar eficazmente aos outros. Ao mergulharmos nos seus ensinamentos, aprendemos a discernir a vontade de Deus e a responder com compaixão e sabedoria às necessidades daqueles que nos rodeiam. Os ensinamentos de Jesus demonstravam sua comunhão íntima com Deus e sua compreensão da vontade divina. Com os ensinamentos de Jesus, aprendemos mais sobre o caráter de Deus, seus propósitos eternos e seu plano de redenção para a humanidade. Descobrimos a verdade sobre quem somos e como podemos viver de acordo com a sua vontade. Cada palavra de Jesus é uma revelação divina que nos permite conhecer o coração do nosso Criador e compreender os seus planos para nós. O próprio Jesus enfatizou a importância das Escrituras quando disse: "Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam." João 5:39. Seguindo o exemplo de Jesus no estudo das Escrituras, desenvolvemos discernimento espiritual, que nos ajuda a discernir entre a verdade e o erro. A palavra de Deus torna-se uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, como está escrito no Salmo 119, versículo 105, guiando-nos através da escuridão e das dificuldades da vida. Ela nos ajuda a tomar decisões sábias e a enfrentar os desafios com força e confiança em Deus. Além disso, o estudo das Escrituras nos capacita a ministrar aos outros e a compartilhar o Evangelho com aqueles que nos rodeiam. Em Lucas 4:18, Jesus proclama sua missão na sinagoga de Nazaré, citando as palavras do profeta Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para pregar boas novas aos cativos, para libertar os oprimidos e restauração da vista aos cegos." Essas palavras resumem a própria essência do ministério de Jesus e demonstram o seu profundo conhecimento das Escrituras. A palavra de Deus é viva e eficaz,
E quando a estudamos com humildade e dependência do Espírito Santo, ela transforma as nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. Quando nos aprofundamos na Palavra de Deus e permitimos que sua verdade molde nossas vidas, nos tornamos agentes de mudança e esperança, em um mundo que precisa da luz e do amor de Cristo. Portanto, o hábito de estudar as Escrituras é essencial para aqueles que desejam seguir o exemplo que Jesus nos deixou e viver uma vida cheia do Espírito Santo. É um ato de obediência, adoração e busca constante da verdade divina, que nos aproxima de Deus e nos capacita a cumprir sua vontade na terra. Hábito número 4. A prática da gratidão. A prática da gratidão é um hábito fundamental para aqueles que vivem no Espírito Santo. Reconhecer e agradecer constantemente pelas bênçãos e dons que Deus nos concede em nossas vidas, nos permite cultivar uma profunda atitude de humildade e dependência dele. Quando nos damos conta das muitas maneiras pelas quais Deus nos abençoa diariamente, desde os dons mais simples até os maiores, nossa perspectiva de vida se transforma. Em vez de nos concentrarmos no que nos falta, ou nas dificuldades que enfrentamos, aprendemos a ver a mão amorosa de Deus, agindo em cada detalhe de nossa existência. Essa consciência nos preenche com um profundo senso de gratidão, e nos leva a responder com ações de graças e louvor. O próprio Jesus nos deu o exemplo perfeito de gratidão em sua vida terrena. Em diversas ocasiões, ele expressou sua gratidão ao Pai Celestial, pelas bênçãos e pela provisão divina. No relato da multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças, antes de distribuí-los entre a multidão faminta. Mateus 14:19. Esse ato de gratidão precedeu um milagre incrível, demonstrando que a gratidão abre caminho para a manifestação do poder de Deus. Outro exemplo significativo encontra-se em João 11, 41 e 42, quando Jesus agradeceu a Deus antes de ressuscitar Lázaro. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso, por causa da multidão que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Jesus demonstra que a gratidão não apenas precede os milagres, mas também fortalece a fé daqueles que o cercam. Seguindo o exemplo de Jesus, aprendemos que a gratidão abre nossos corações para o amor divino e nos fortalece na fé. Ela nos mantém conectados à fonte de todas as bênçãos. Praticar a gratidão nos ajuda a reconhecer e apreciar as inúmeras bênçãos que recebemos diariamente, das menores às maiores. Essa atitude não só nos transforma interiormente, como também nos permite refletir o amor e a graça de Deus em nossas interações com os outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo age com gratidão constante, semelhante à de Jesus. Essa gratidão se manifesta na oração, na vida diária e na maneira como enfrentamos os desafios, dando graças em todas as circunstâncias. Demonstramos nossa confiança na bondade e na provisão de Deus, independentemente das circunstâncias. Esse hábito de gratidão, inspirado pela vida de Jesus, nos ajuda a viver em constante comunhão com Ele, reconhecendo sua mão em todos os aspectos de nossas vidas e permitindo que seu Espírito flua livremente através de nós. Jesus nos ensinou que a gratidão é um caminho para uma vida plena e abundante no Espírito. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade na narração dos 12 hábitos que caracterizam uma pessoa cheia do Espírito Santo
na segunda parte no próximo vídeo. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.